Olá, eu sou a professora Josiane Vattier, sou psicóloga e hoje vou apresentar o programa Saúde em Foco, cujo tema é sobre tecnologias na área da saúde. E para isso eu tenho convidados muito importantes que trabalham bastante com essa área da tecnologia, professor Silvio e o mestrando Nicolas. Sejam bem-vindos ao estúdio aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Também temos outras duas convidadas que vão ser apresentadas ao longo do programa. E eu queria começar, para a gente poder introduzir o tema, pensar assim, muitas pessoas da comunidade já sabem que os mestrados profissionais, eles exigem a construção de um produto, né? Então, o mestrado profissional é uma pesquisa, né, que o mestrando vai desenvolver e ele vai tentar solucionar algum problema que ele já encontra no seu local de trabalho e tal. Essa é a grande missão dele, além da dissertação. Mas não é tão simples, né? Alguém que é de uma outra área e que talvez tenha que pesquisar e entender como que vai desenvolver um produto técnico, tecnológico para solucionar essas questões. Você alguma vez já se perguntou sobre como que são desenvolvidos aqueles produtos, como é que chega, né, aquele produto que a gente utiliza, um jogo, um site, um aplicativo que são desenvolvidos? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar? Claro. Então eu queria começar com o professor Silvio, nos contando um pouquinho sobre como que é assim, professor, que a gente começa a desenvolver, como é que se começa a pensar assim, eu tenho que desenvolver essa parte tecnológica que tem a ver com o meu trabalho, mas não sei nada da parte técnica, como é que a gente faz? A gente chama o Silvio. Né? Conta um pouquinho para nós como é que funciona assim. Então, o Laboratório de Produtos Avançados do Mestrado em Saúde Materno-Infantil, ele aceita essas demandas, né? E os mestrandos, eles pode agendar pelo e-mail lasmi, né, de laboratório de materno-infantil, @ufn.edu.br, e agendar um horário para conversar com a gente, ou pode se dirigir até o laboratório, fica na sala 713 do prédio 16, onde todas as sextas-feiras à tarde eu estou lá para suprir essas demandas. E aí a gente conversa com o mestrando e ele apresenta aquilo que ele sonhou e a gente orienta se isso é possível, como é possível, que tempo demora. E então a gente, primeiramente, né, quanto tempo tu tem para defender? E a gente vai avaliar se esse produto que eles estão pedindo tem condições. E aí a gente dá o apoio total, trazemos alunos de outros cursos, de cursos de computação, para auxiliar no desenvolvimento desse produto que eles sonharam. E aí acompanhamos até o final, até a defesa do mestrado. E depois, inclusive, o mestrando, ele continua, depois como ele já é mestre, né? A ideia é que ele faça esse produto que possa ser dado continuidade, inclusive. Né? Exatamente. Inclusive, a gente, para dar esse apoio, é tudo filantrópico, né? Então, esse produto, por exemplo, ele não pode ter cunho comercial depois, nem durante o mestrado, nem depois. Então, todo o trabalho é feito gratuitamente e também o serviço é prestado gratuitamente depois. E muitos tocam esse projeto como um objetivo de vida, assim. E atendemos também outras demandas da comunidade, não só do mestrado em saúde materno-infantil, mas a comunidade em geral pode procurar pela gente. Já atendemos, por exemplo, a Associação de Diabéticos de Santa Maria, desenvolvemos um software para eles fazerem o controle geral da associação. E outros cursos, tanto de mestrado quanto de graduação, podem procurar que os cursos de computação também têm um laboratório que presta esse serviço para a comunidade e para os demais cursos. Joia, bom saber, né? Olhem só, eu estava pensando o seguinte, que quando a gente sempre diz assim, que a gente só aprende algo ou se instiga a desenvolver algo, a nossa criatividade, quando a gente se depara com um problema, né? Então, quando a gente tem uma dúvida, tem um problema para resolver no trabalho, eu não consigo, tem que solucionar aquela questão, aí a gente consegue criar, né? Então a gente vai lá e aí vai em busca, né? Nicolas, conta um pouco pra gente, assim, na tua
opinião, assim, e também com base no teu conhecimento, né, lá dos jogos digitais, e, né, enquanto também alguém da saúde, como é que a gente faz, assim, para identificar, bom, como é que eu transformo uma questão de saúde? Como é que eu seleciono o que de fato é um problema importante para desenvolver uma tecnologia? Conta pra gente um pouquinho. É uma pergunta bem complexa, é interessante. Normalmente um problema não necessariamente é um problema em si, alguma coisa que está incomodando. Mas pode ser alguma coisa que tu vê no teu trabalho, no teu âmbito, que podia ser melhor, que podia ter alguma coisa a mais. Vamos supor num consultório. Tu pensa que poderia ter uma ferramenta para fazer alguma coisa, às vezes que tu faz muito manual, mas quem sabe agilizaria o trabalho. Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com a ludicidade. Então, por exemplo, trabalho muito com jogos. Então, eu acho ótimo, por exemplo, a gente às vezes converter alguma coisa que a gente já faz na fala como uma forma lúdica. Está apresentando um jogo, né? Mas é bem difícil tu identificar o problema e mais difícil ainda é saber como lidar ele, né? Então, por exemplo, levar no laboratório é uma excelente estratégia, porque para desenvolver um produto é necessário de uma equipe multidisciplinar. Não adianta fazer tudo sozinho, tentar fazer sozinho, vai dar mais trabalho e é muito difícil, porque além de ser difícil de fazer e otimizar o tempo, provavelmente tu não vai ser o melhor naquela área. Porque se tu mistura, por exemplo, nutricionista com jogos, provavelmente tu não vai ser o melhor programador, o melhor artista, porque tu tem que se especificar em algumas coisas. Então, uma equipe multidisciplinar, ela às vezes consegue ver, opa, mas quem sabe a gente consegue contornar esse seu problema de outra forma. Então, trazer novas ideias com um olhar de fora. Então, isso eu acho muito importante. Exatamente. E também para construir algo novo, tendo o tempo do mestrado, né, que em geral são 2 anos ou menos, não dá tempo da pessoa ir lá e se especializar e saber tudo sobre aquela área. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar. O mestrado que a gente tem aqui em saúde materno-infantil, ele tem uma proposta multidisciplinar, né? Exatamente por isso, porque a ideia é a gente aprender muito com isso, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo do programa. Então, agora, eu vou chamar um vídeo que a professora Angélica, lá da Colômbia, na Universidade de La Sabana, ela vai falar um pouquinho para nós de um aplicativo que elas desenvolveram. A professora Angélica, que é da enfermagem, né, desenvolveram um aplicativo lá na Colômbia e contou um pouquinho para nós como que foi o processo. Vamos assistir? Un cordial saludo para todos. A continuación voy a hablar sobre nuestra experiencia en la construcción de una aplicación móvil que buscó contribuir al desarrollo motor de niños prematuros. Por eso decidimos desarrollar y validar una aplicación móvil con el fin de enseñar a los padres a estimular adecuadamente el desarrollo motor de los niños prematuros. La aplicación buscó beneficiar a los niños prematuros que egresan de la unidad de cuidado intensivo y que son llevados por sus padres al hogar. Para esto se les enseñó con el aplicativo qué es el desarrollo motor y cómo aplicar adecuadamente los ejercicios de estimulación, además de reportar un seguimiento al desempeño del niño con los ejercicios. Para el desarrollo tecnológico se utilizó Unity 3D con el fin de llevar a cabo el adelanto informático en Android e iOS. El resultado, una aplicación que permite a los padres fortalecer el desarrollo motor de sus hijos a través de un plan de 10 ejercicios diseñados para estimular al bebé. El aplicativo consta de un módulo de registro y caracterización del bebé, el módulo de fundamentación teórica y un módulo de ejercicios y seguimiento. Para el desarrollo del software seguimos la metodología propuesta por Pressman, que se compone de 5 actividades. La primera, comunicación. Antes de comenzar cualquier trabajo es importante comunicarse y colaborar con el equipo para determinar los requerimientos y características y funciones del software. Segundo, planeación.
Se define el trabajo de ingeniería, las tareas técnicas a realizar, los riesgos probables, los recursos que se requieren, los productos del trabajo y una programación de las actividades. Tercero, el modelado. Se crea el modelo de software a fin de entender mejor los requerimientos y el diseño adecuado. Cuarto, esta actividad, la construcción que combina la generación de códigos y las pruebas que se requieren para descubrir los errores. Y quinto, el software se entrega al consumidor que lo evalúa y retroalimenta. ¿Qué enseñanza nos queda de la creación de este aplicativo? La aplicación mostró en este caso que los padres de familia tienen un fácil acceso, es muy intuitiva y se encuentra disponible en las tiendas de Play Store y Apple Store. Su instalación es sencilla y la mayoría de los padres no tienen ninguna dificultad, pero debemos contar con recursos económicos para el alojamiento de los datos. La complejidad del software puede dificultar el uso, especialmente en espacios geográficos alejados de las ciudades. El software debe ser lo suficientemente atractivo para que motive, en este caso, a los padres de familia a ingresar con la frecuencia que se requiere en los programas educativos. Y además, es importante asegurarnos que para todos es claro el acceso al aplicativo, porque no todas las personas manejan la tecnología con la misma agilidad y pueden necesitar una explicación para seguir motivados a la exploración y el uso del aplicativo. De lo contrario, terminan abandonándolo. Esta es una imagen del menú principal con la información que les mencionaba anteriormente. Esta imagen presenta lo que contiene cada ejercicio con los videos y el desempeño en donde se puede hacer el seguimiento del niño y además pues los 10 ejercicios. Muchísimas gracias, esperemos que próximamente esté disponible en portugués y que puedan hacer uso de él. Obrigada. Muito bacana, né? É bem ilustrativo, assim, do que a gente aqui tem se desafiado a fazer também, né? Exatamente. No nosso mestrado, assim. Ela falou de alguns desafios ali. Queria ouvir um pouquinho vocês, assim, sobre, talvez contar uma experiência, Silvio, de alguns dos projetos que tu ajudou a desenvolver, nesse passo a passo que ela falou. Porque, olha só, a equipe da professora Angélica para desenvolver esse trabalho é uma equipe multidisciplinar, tem engenheiro, tem fisioterapeuta, né, tem enfermeiros, tem outras pessoas para conseguir. Então, ela citou ali o Pressman, né, que é um autor de padrões de projetos bastante estudado nas graduações de computação e fala exatamente sobre esse ponto, né, que tu quer desenvolver um software, aplicativo, software para web, tu tem que conhecer o que tu quer fazer. É que chama de regra do negócio, né? Tu tem que entender todos os passos para tu poder contar isso para quem vai desenvolver, para que seja planejado e depois desenvolvido para que o resultado seja aquele esperado. Então, às vezes as pessoas chegam assim, eu queria fazer um aplicativo que tal coisa, e não tem a noção exata, não conhece exatamente o produto, ela só tem um sonho de no final ter algo funcional que seja maravilhoso, mas que não sabe como chegar lá. E essa é uma grande dificuldade, né? Então a gente tem alguns projetos desenvolvidos já, um deles, aqui dentro do mestrado, tivemos um aluno do design, um aluno de jogos digitais, a aluna do mestrado que conhecia muito o produto que ela queria e ela passava em reuniões semanais, ela passava o que ela esperava, o que tinha de fazer naquela semana, da próxima semana. O aluno do design desenvolvia os desenhos, fazia aquilo que ela pedia e o de jogos ia integrando para fazer, no final, uma animação que contava a história de um menino que estava passando pelo tratamento de câncer. Então é muito necessária essa compreensão toda do processo para que se consiga chegar no resultado
esperado. Ou seja, eu entendo que o pesquisador precisa entrar em contato quanto antes com toda a equipe, desde o inicinho do projeto, Desde né? o início. Não dá para ser só no final, eu quero fazer tal coisa. Porque a gente aí até aprende... toda essa etapa já pode se perder. Na discussão a gente faz perguntas, né, que são o levantamento de requisitos que o software precisa. E aí a gente pergunta e a pessoa tem que saber as respostas ou tem que saber atrás do que ela tem que ir. Como montar essa história para que a gente possa traduzir isso dentro de um software. Joia. Olha só, a gente tem também um exemplo aqui da professora Sônia, que também é da Colômbia, da mesma universidade, ela também participou, só que ela trouxe a importância de utilizar produtos desenvolvidos no ensino da enfermagem. Então, lá na enfermagem, como é que eles usam isso como uma metodologia ativa? Vamos assistir? Vamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Sonia Cárdenas, soy enfermera, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de La Sabana en Colombia. Les agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir con ustedes experiencias exitosas del proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes enfermeros profesionales en Colombia. Quiero hablarles en esta oportunidad del aprendizaje basado en simulación. La Universidad de La Sabana tiene en su campus un hospital simulado que se acerca muchísimo a un hospital o una clínica real. Tenemos la oportunidad aquí en el área materno-perinatal, que es el área que yo enseño, tenemos la oportunidad de semejar un procedimiento importantísimo para nosotros, que es la atención del parto de bajo riesgo por un enfermero. Entonces, acá los retos giran en torno a que podamos diseñar nosotros como profesores, diseñadores de ambientes de aprendizaje, podamos diseñar un escenario real en el que el estudiante tenga la posibilidad de enfrentarse a diferentes situaciones que me permitan a mí como profesor evaluar su competencia disciplinar, la aplicación del proceso de enfermería y la aplicación como tal del cuidado del enfermero, que el estudiante tenga la oportunidad de, en medio de una situación recreada, donde hay una actriz que se coloca un simulador híbrido sobre su cuerpo, que tiene la posibilidad de aprenderse un libreto que el profesor diseña con unas características especiales, por ejemplo, que grite, que llore, que se niegue a algunos procedimientos, y se ambienta todo esto para que los estudiantes tengan la posibilidad de moverse y de ver qué tan capaces son de manejar una situación así, que es la realidad que tenemos en nuestras clínicas. Entonces, acá pues el profesor tiene la posibilidad de objetivizar todo este proceso con una rúbrica de evaluación que se diseña también con base a la práctica que se diseña y que se aplica, y que finalmente va a generar en el estudiante un aprendizaje significativo. Son situaciones que no se olvidan, son situaciones que generan recuerdo, y que en el momento en que él se enfrente a esta situación, a la atención de un parto de bajo riesgo, pues que lo haga con total confianza, porque ya lo ha hecho muchas veces en simulación clínica. Les agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir con ustedes esto. Invitadísimos a la Universidad de La Sabana. Sería un gusto para nosotros poder compartir con ustedes todas estas experiencias, ya sea aquí en el campus o de manera remota con todos los proyectos que podemos trabajar en conjunto. Un abrazo grande, hasta luego. Olha aí. Eu queria agora, então, com base na experiência prática, né, que ela nos contou, e na experiência de criar um produto, eu queria que o Nicolas falasse rapidamente, em poucas palavras, assim, Nicolas, que tu falasse enquanto mestrando em saúde materna e infantil, assim, ó, qual é a tua responsabilidade como mestrando para a criação de produtos? Olha, existem muitas responsabilidades aí, desde a viabilização num produto, ver se ele é necessário de fato, se não tem algo parecido, saber comunicar como vai ser feito esse produto, né? E também, que nem o professor Silvio falou, a gente tem que entender todos esses processos. Não adianta só chegar lá, dar uma ideia e quando vê, não tem recurso, não tem tempo para fazer ela, né? Então, com a equipe sempre tem que ser tudo bem conversado. Daí a gente consegue atingir o que a gente queria. Pode ser não exatamente o que era para ser, mas algo muito certeiro. Joia. Então tá, então hoje a gente fez uma breve roda de conversa aqui, um breve papo sobre essa questão de como é que é produzir tecnologia, né? Outros programas a gente tem falado sobre os produtos que são criados. Hoje foi a parte dos
da retaguarda ali, né? O que funciona por trás desses projetos que aparecem, né? Então, eu quero agradecer imensamente pela participação de vocês e das professoras da Colômbia que também contribuíram, né? Para que esse programa fosse possível, para que a gente pudesse conversar um pouquinho. Esperamos que tenhamos ainda outros, né? Para a gente poder falar um pouquinho mais, né? Com certeza tem mais temas para a gente poder discutir sobre isso. Então, muito obrigada. Então, mais uma vez agradeço, né, pela presença de vocês aqui, para tornar possível esse momento de conversa, né, que foi bem agradável. Vamos ver se a gente consegue marcar outras para a gente poder falar um pouquinho mais. E o Saúde em Foco fica por aqui. Se você quiser ver de novo, você pode acessar a UFN TV pelo canal do YouTube. Tchau, tchau, até a próxima!